Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Hoje nós damos início a mais um programa do História em Prosa, esse projeto realizado pelo Museu Histórico Willy Barth, pela Secretaria da Cultura do município de Toledo. E na noite de hoje nós recebemos a professora Aparecida Dark. Muito obrigada, professora, por aceitar o nosso convite para esse projeto tão importante para o município de Toledo, para a história regional, trazendo as perspectivas sobre a história oficial, sobre a historiografia, sobre o entendimento do nosso território e a constituição da nossa história aqui na região. Nós queríamos lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite. Gostaria, nesse primeiro momento, de fazer uma breve apresentação da professora Aparecida para nós darmos início, então, ao nosso bate-papo. Obrigada, Nésio, por estar junto conosco nesse bate-papo, nosso servidor do Museu Histórico Willy Barth. E hoje, então, nós iremos tratar, na perspectiva da professora Aparecida Dark, com o tema Memória e História na Constituição da cidade de Foz do Iguaçu. A professora Aparecida, ela é professora associada do curso de graduação em História da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Marechal Cândido Rondon, graduação em História pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em História Social pela PUC São Paulo, com um doutorado em História Econômica pela USP, coordenadora do Laboratório de Pesquisa, Trabalho e Movimentos Sociais, coordenadora do projeto PIBID História, tem experiência na área de História com uma abordagem que envolve temas relacionados ao ensino de História, juventude e escolarização, trabalho e dominação, resistência e modos de lutar e reflexões historiográficas. A partir dessa pequena apresentação, professora, primeiramente, obrigada por compartilhar dos seus conhecimentos, da sua pesquisa no projeto História em Prosa. Seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço a oportunidade, vocês estão de parabéns pela iniciativa desse projeto, eu tenho acompanhado pelo Facebook e para mim é uma honra estar aqui hoje. Imagina, professora, a intenção do História em Prosa é justamente levar a pesquisa que é produzida na universidade para que todos tenham um pouquinho de acesso sobre o que é produzido de ciência em termos de história. Nesse momento de hoje, eu queria que a professora começasse nos explicando um pouquinho o que é essa perspectiva da sua pesquisa relacionada às abordagens envolvendo a história do município de Foz do Iguaçu. Então, a minha tese de doutorado ela está apoiada numa perspectiva histórica que procura pensar a história da cidade a partir das experiências sociais dos trabalhadores. Então, basicamente essa questão fundamental que orientou toda a minha pesquisa. Por quê? Porque parte importante da história da cidade que vinha sendo contada, ela estava apoiada apenas na voz daqueles que dirigiam político ou economicamente a cidade. Ou seja, muito pouco a gente sabia sobre como essa cidade tinha se constituído, tomando por base a experiência das pessoas que efetivamente construíram a cidade, os trabalhadores. Então, a perspectiva efetiva que organiza esse trabalho é da história social, da história que busca entender que no cotidiano das pessoas mais simples e humildes se constrói a história também, e não apenas em grandes momentos, eventos e fatos de grande importância. Então, é uma história do cotidiano, da experiência daqueles que efetivamente trabalharam e construíram a cidade também. Nesse sentido, eu gostaria que a professora explicasse um pouquinho para a gente, também para quem está nos assistindo, quando um pesquisador, um historiador desenvolve uma pesquisa, ele tem determinados métodos, metodologias para buscar as informações, as fontes históricas. A partir dessa sua primeira fala, nos parece, então, de que essa fonte de pesquisa e história são os relatos orais. É a história oral? Sem dúvida. Eu trabalhei com histórias de vida, tá? Então, na pesquisa, eu busquei encontrar na cidade homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, gente humilde, simples, lavadeira, pedreiro, canteiro, guias turísticos, empregadas domésticas, lavadeiras, enfim, fui procurando essas pessoas comuns,
para fazer entrevista. E que pessoas são essas? São pessoas que viviam na cidade de Foz do Iguaçu desde 1960, pelo menos. Isso era muito importante para mim na pesquisa. Então, eu fiz esse recorte e busquei essas pessoas. E aí, o método que eu utilizei para encontrar essas pessoas foi, eu busquei o mapa da cidade, e Foz do Iguaçu é uma cidade dividida em regiões. Então, são 12 regiões. Nessas 12 regiões, eu estabeleci a meta de entrevistar pelo menos uma pessoa em cada uma dessas regiões. No final das contas, eu entrevistei até mais. Foram 26 entrevistados, entre homens e mulheres, que me ajudaram a entender como é que a cidade foi vivida por essas pessoas ao longo desses 40, 50 anos, né? Então, era o principal objetivo da pesquisa. E aí, o trabalho com as fontes orais, ele foi organizado a partir de entrevistas que buscavam trabalhar a história de vida dessas pessoas. Por quê? Porque quando a gente faz pesquisa histórica com fontes orais, é muito importante que a gente compreenda quem são as pessoas que estão narrando as suas experiências. Eu preciso saber onde ela nasceu, eu preciso saber como é que ela chegou àquela posição de pedreiro, onde ela morou, com quem ela viveu, se ela casou, se ela teve filhos. Ah, mas essas questões são muito pessoais. Sim, mas são essas pessoas que estão relatando a cidade para mim. Então, como historiadora, eu preciso saber de onde vem aquela percepção da realidade, né? Ou seja, eu trato esses relatos como documentos orais que devem ser analisados, que devem ser contextualizados. Como eu faço com um documento escrito? Eu preciso contextualizar a fala. Então, a metodologia que eu usei para fazer a entrevista foi história de vida. Existem vários outros métodos, questionários, enquetes, conversas. Eu adotei essa metodologia para fazer a pesquisa com fontes orais. Eu gostaria que a professora explicasse para nós um pouquinho sobre o porquê da escolha dessa metodologia, justamente porque assim, o título da sua tese é Formação Econômica e Social de Foz do Iguaçu, um estudo sobre as memórias constitutivas da cidade. Esses relatos da memória oral, né, dos trabalhadores de Foz do Iguaçu que viveram, né, em Foz do Iguaçu desde a década de 60 e 70. É importante que a professora contextualize para a gente também o porquê esse recorte histórico da década de 60 e 70, interligando isso ao discurso da vocação turística histórica de Foz do Iguaçu. O porquê esse confronto e de que forma que se confronta essa história hegemônica sobre a história de Foz do Iguaçu na perspectiva do nascimento da cidade, sendo que Foz do Iguaçu, se a gente for buscar um pouquinho, né, da sua constituição, isso a gente vai voltar algumas décadas anteriores, né, a década de 60 e 70, quando a gente começou a ter alguns marcos históricos que têm significado e reverberaram sobre esse potencial turístico da cidade. Então, de que modo que a gente confronta, não, mas a gente coloca em paralelo essas narrativas da história oral desses trabalhadores com essa história oficial sobre a cidade de Foz do Iguaçu? Então, vamos começar. Por que eu recortei década de 60, né? Quando você trabalha com fontes orais, você precisa considerar o tempo de vida natural de uma pessoa. Então, eu precisava encontrar pessoas que tivessem uma experiência adulta no período anterior a 1970, ou seja, antes da construção de Itaipu. Por quê? Porque eu identifiquei que os documentos que começaram a ser produzidos sobre a história de Foz do Iguaçu são de 1970 para frente. Entende? Então, eu precisava de pessoas que tivessem vivido essa temporalidade. Então, por isso que eu busquei trabalhadores que estivessem na cidade, pelo menos, desde antes da construção de Itaipu. Eu encontrei pessoas que estavam lá na década de 50, mas, para mim, era muito importante que eles já tivessem adultos na década de 60. Então, a razão fundamental de eu ter feito esse recorte para as entrevistas tem relação com a própria história oficial da cidade. Não tanto com o conteúdo da história, mas com o momento em que essa história começou a ser escrita. Entende?
entende? Então, a maior parte dos textos e documentos históricos de memorialistas de Foz do Iguaçu, eles datam da década de 70, que coincide com o momento de construção da Itaipu. Então, uma das coisas que eu observei, estudando essa documentação, que são os textos dos memorialistas de Foz do Iguaçu, que estão relacionados em vários materiais, como, por exemplo, os relatos históricos da Otília Schmelfeng, que foi a primeira a começar a escrever esses relatos, começam ali em 70, e depois vão sendo publicados novamente na revista Painel em 75, depois em 1980 ele foi republicado, a revista Memória. Então, você tem o encarte Retratos, você tem uma série de documentos que foram produzidos, mas quando que eles começaram a ser produzidos? Na década de 70, quando é o momento de construção da Itaipu, que é o momento em que os grupos politicamente dominantes em Foz do Iguaçu sentiram a necessidade de construir uma legitimidade política para a sua continuidade no poder. E por que eles precisavam fazer isso nesse momento? Porque chegava uma burocracia estatal com muita força, com muito recurso na cidade para construir Itaipu. E a questão fundamental é quem é que vai dirigir a cidade. Então, esse grupo ele começa a fazer um uso muito importante da história e da memória local para legitimar o seu projeto político de organização da cidade, entende? E esse projeto se ancorou na ideia de que a cidade de Foz do Iguaçu era uma cidade vocacionada para o turismo, ou seja, ela nasceu naturalmente pela sua condição de ter as cataratas do Iguaçu, de ser uma fronteira, como uma cidade que não tinha outra alternativa, não teria outro projeto econômico, senão o de investimento nesse setor turístico. Então, esse discurso ele começa a ser organizado em termos históricos a partir da década de 70. Então, essa é a razão fundamental pela qual eu fiz esse recorte, né? E veja, quando a gente começa a analisar essa documentação, a gente começa a se perguntar o quão naturalmente uma cidade é vocacionada para uma ou outra atividade, né? E na história, uma das coisas que a gente aprende é a desnaturalizar e questionar aquilo que é muito óbvio, né? E aí é nesse sentido que a gente buscou questionar essa possível vocação natural. E o meu trabalho busca justamente entender como é que não havia naturalmente uma vocação, havia um projeto de tornar aquela cidade uma cidade turística. E, para isso, eles recorreram à história. É isso. Muito bacana, professora. É importante a gente entender, né, dentro desse recorte temporal histórico, né, sobre essa construção desse discurso, né, da naturalidade de Foz do Iguaçu estar atrelado sobre da vocação turística. Pontos que eu gostaria que a professora abordasse no nosso próximo bloco, identificando não só a questão do discurso sobre a construção da usina de Itaipu, como da Ponte da Amizade, da Ponte da Fraternidade, do Marco das Três Fronteiras, marcos históricos da cidade e que estão estreitamente ligados com a constituição desse discurso sobre a criação da cidade de Foz do Iguaçu. Bloco do nosso programa História em Prosa, com a nossa entrevistada de hoje, a professora Aparecida Dark, que está nos trazendo temas para nos suscitar a reflexão sobre essa imagem, sobre esse imaginário que é constituído sobre a história de Foz do Iguaçu. Eu perguntava no bloco anterior, professora, qual é o significado histórico, por exemplo, né, da construção da usina de Itaipu, da Ponte da Amizade, Ponte da Fraternidade e o Marco das Três Fronteiras, e de que forma a professora analisa e reflete sobre esses marcos históricos em contraface com as narrativas das histórias orais colhidas a partir dos trabalhadores da cidade de Foz do Iguaçu. Então, o que a gente observa
que a construção da usina de Itaipu, ela despertou nos grupos hegemônicos e dominantes de Foz do Iguaçu a necessidade de construir e disputar, sobretudo, o controle da cidade, né? Com essa tecnico-burocracia da Itaipu. E é nesse sentido que a gente observa o seguinte: eles vão usar da memória local, da memória oficial, para construir uma narrativa que vocaciona a cidade para o turismo. Então, é muito interessante, porque Itaipu, contraditoriamente, representa um momento que desperta nessas elites a necessidade de, efetivamente, construir uma legitimidade para a sua atuação política e o seu domínio e o seu controle político dentro da cidade. E a gente observa nas entrevistas, principalmente quando a gente conversa com os trabalhadores sobre como é que era a cidade, né? Como é que era o turismo na cidade. A maioria diz, olha, nossa, década de 60, 70, não tinha nada aqui, tinha muito pouca coisa, mal tinha aeroporto. Então você vai observando na entrevista, no trabalho de entrevista, que no cotidiano não se notava essa vocação da cidade para o turismo, né? O que se observa são as estratégias inúmeras desses trabalhadores para construir sua sobrevivência. Sobrevivência essa que se baseava muitas vezes no trabalho de buscar mercadorias na Argentina e trazer para o Brasil, ou fazer o contrabando dessas mercadorias. A gente vai encontrar também, eu acho que é importante dizer, essas pessoas lutando para sobreviver com empregos muito fartos, porque a cidade não oferecia grandes horizontes para os trabalhadores, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai vendo como a própria construção da Itaipu absorve parte importante da economia local. Então, o turismo é um projeto que vai se consolidar a partir dos anos 80. Então, nas entrevistas, a gente percebe isso, né? Então, a construção da Itaipu foi importante para desencadear esse projeto. Não, nós vamos transformar Foz numa grande cidade turística. E, de fato, ela foi transformada. Isso é importante que se diga. Esse projeto é um projeto vencedor. O meu trabalho, o que ele busca, é justamente recuperar como é que esse projeto foi vencedor. Entende? Como é que ele efetivamente se constituiu. E isso mostra o poder da história. Muita gente acha que a história não é poderosa, mas olha, todo o esforço que se faz pelas classes dominantes para controlar o que é escrito sobre o passado da cidade. E isso é que é reproduzido em todas as escolas municipais. Entende? Por que precisa ter esse passado? Para justificar todo o investimento público que foi buscado no governo federal para tornar essa cidade uma grande atração. Então, você precisa de construção de rodovias, você precisa de construção de pontes, você precisa de constituição de parques, né? Você tem todo o impacto que a gente vê do turismo na cidade, depende das cataratas, que tem investimento público, depende do Parque das Aves, que tem investimento público, depende do refúgio biológico, que tem investimento público, depende da construção das duas pontes, da fraternidade, da amizade, depende da construção da BR, depende do aeroporto, sem aeroporto não tem. E tudo isso foi construído como? Com investimento público. Entende? Então, é uma disputa muito importante para garantir que o turismo aconteça. Então, o que a gente observa? Que o turismo é um projeto das classes dominantes que precisava muito do apoio do Estado. E na experiência dos trabalhadores, o que a gente encontra é exatamente o contrário. Assim. No final das contas, a maior parte vivia de atividades agrícolas, mercantis, muitas vezes de atividade de contrabando, que eram consideradas ilegais, mas que eram estratégias de sobrevivência dos trabalhadores. E, por fim, o que a gente observa é que, à medida que o turismo foi se consolidando, a exploração desses trabalhadores também foi se consolidando. Né? Então, o turismo, ao mesmo tempo que gera muito emprego, gera empregos muito precários. Né? Então, o retorno para a população é muito pequeno, em detrimento de tudo aquilo que é oferecido para a atividade turística, que é a questão que eu concluo no final do trabalho. Né? Toda vez que a gente vai passear, a gente vai na cidade turística, a gente não para pensar no trabalho humano que está por trás. Quem é a camareira,
quem é o porteiro, quantas horas eles trabalham de domingo a domingo. Isso tudo eu pude ver entrevistando os trabalhadores, que disseram, olha, o turismo para mim nada mais é do que exploração. Né? Então é nesse sentido que a gente vê uma contradição, entende? O projeto turístico vem sendo, mas por outro lado a história tem a obrigação de dizer como isso aconteceu e como foi contraditório esse processo. E qual é o custo humano e social que ele representa para os trabalhadores da programação. Professora Aparecida, estou muito gratificado aqui com a sua presença e eu vi o seu relato da sua tese de doutorado colocando uma força assim, muito grande na história oral, né? Eu acho importante isso para a nossa região, que é uma região, assim, tem uma história muito antiga, né? Mas a gente tem documentos muito da história recente, né? Embora tenha relatos de viajantes, tem alguns outros documentos. Então, é importante a gente ter essas histórias orais para compor novas visões sobre a história regional. Fiquei muito contente com a sua explanação até aqui e quero perguntar, hoje você está na UniOeste, em Marechal Cândido Rondon. Qual é a sua atividade principal hoje lá dentro da UniOeste? Bom, eu sou professora no curso de História, né? E eu, além de coordenar o Laboratório de Pesquisa, Trabalho e Movimentos Sociais, a minha atuação hoje está concentrada na área de ensino de História. Eu coordeno o PIBID já há alguns anos. A gente tem trabalhado muito com a produção de materiais didáticos para o ensino de História. Temos uma experiência muito feliz, muito exitosa, de produzir material didático para o ensino de História local e História regional, lá em Marechal Cândido Rondon, que a gente testou os materiais didáticos, os joguinhos, os quebra-cabeças, todos em sala de aula, uma experiência muito gratificante, né? Dentro das escolas. Então, hoje, a minha atuação ela é orientada para pesquisas e desenvolvimento de produtos relacionados ao ensino de História. Certo. A gente nota, assim, que você é uma pessoa apaixonada pela história. E como nós temos muitos jovens hoje que estão definindo seu rumo profissional, estão prestes a fazer vestibular, eles têm muitas dúvidas, né? E eu gostaria que você aproveitasse a oportunidade, e nós gostaríamos de saber como foi o seu primeiro contato com a história, quando você decidiu a fazer o curso de História. Talvez isso venha ajudar também aqueles que estão hoje querendo definir para qual o curso universitário vão fazer. Eu sei, assim, muito pouca coisa, e ainda a gente percebe que você traz um sotaque mineiro, então eu imagino que é de lá que tudo começou. Sim, eu sou de Minas Gerais, Uberlândia, Minas Gerais. Então, a minha decisão pelo curso de História, ela começou no ensino médio, porque eu, de fato, gostava muito das aulas de História. Eu gostava muito de História. E, curiosamente, eu gostava muito de História antiga, eu era fascinada com mitologia grega, eu adorava, eu brincava disso com as minhas amigas, né? A gente tinha um interesse muito grande pela história. Assim, falando, eu acho que eu gostava de história desde o ensino fundamental, porque a gente estava sempre brincando dessa coisa mesmo, essa fantasia, né, de ser deuses gregos e tudo mais, e construir histórias e aventuras. Então, eu escolhi história porque eu tinha uma identidade muito grande com o conteúdo. Agora, quando eu entrei no curso, que eu descobri o que era fazer história, aí ficou muito melhor, porque eu descobri a pesquisa na área de história, que para mim, é muito fascinante você poder descobrir como é que as coisas aconteceram num momento distante, né? De você vasculhar um jornal, procurar um documento antigo, traduzir esse documento, né? Seja ele um processo, seja ele um jornal, seja ele um diário, seja ele um filme, um documentário, ou mesmo um relato oral. Então, desde a graduação, eu investi muito do meu tempo na pesquisa. Eu fiz iniciação científica desde o primeiro momento que eu entrei na universidade, assim que eu pude, eu já fiz iniciação científica. Então, a história, eu acho que é uma profissão
ser historiador hoje, né, ou ser professor de história, eu acho que é uma profissão muito rica. Rica porque a gente conhece tanta coisa. A gente pode conhecer muito de cinema, a gente pode conhecer muito de televisão. Hoje, por exemplo, eu tenho conhecido muito sobre o mundo dos jogos, dos games, de RPG. Eu tenho trabalhado com a construção de jogos para o ensino de história. Então, a gente conhece a história do mundo, a gente conhece a história do nosso país, da nossa família, do nosso lugar. E isso permite que a gente transite pelo mundo com muita habilidade. Eu acho que história é um conhecimento que todo mundo tinha que ter, sabe? Porque ele torna o mundo mais tangível, mais compreensível. A gente fica menos perdido, eu acho. Sim, é importante ouvir isso, porque te dá percebe-se uma visão de mundo mais aberta, né? De conhecimento, né? Que acaba entrando por várias áreas, né? E essa sua experiência como professora é muito importante, o que você falou da produção do material didático, né? De fato, nós aqui em Toledo também temos temos o ensino de história com ensino de história de Toledo através da Secretaria de Educação, com os nossos professores, né? Assim, de repente, algumas sugestões suas até para como que pode ser melhor encaminhado esse ensino da história, porque nós temos muitas vezes um material produzido baseado em documentos produzidos numa determinada época, fotos, mapas. A história oral poderia entrar também ali dentro, nas salas de aula, um contato, de repente, das crianças com moradores antigos, né, da cidade, que poderiam estar ouvindo as falas deles? Ah, sem dúvida. A gente fez um projeto com uma professora na Escola Jean Piaget, lá em Marechal, professora Sônia, que foi uma delícia. A gente fez o seguinte, a gente levou as crianças do terceiro ano para conhecer o hotel mais antigo da cidade, que é o Hotel Avenida. E nós organizamos um roteiro para conhecer esse hotel. Então, tinha algumas perguntas que as crianças precisavam fazer. E aí a gente fotografou. Vamos olhar o beiral, vamos olhar o telhado, vamos olhar lá dentro, né? Aí, depois que nós saímos desse hotel, nós visitamos a Sanga Borboleta, que é um marco de fundação da cidade de Marechal. Mesma coisa. Gente, vamos observar aqui o que vocês estão vendo. O que tem? Tem um pé de café aqui, tem mato, tem isso, tem aquilo, tem uma placa, né? Em homenagem aos pioneiros. Olhamos todo o local, depois voltamos para a sala. E aí eu projetei as fotos do hotel quando ele foi construído, as fotos mais antigas. Aí falei, vamos ver a diferença? Porque o hotel está muito diferente hoje, né? Vamos ver a diferença? Vamos estudar por que mudou? Como é que é esse telhado? Que tipo de telhado é esse? Vocês sabiam que a telha francesa vem de tal? E aí a gente começou a conversar sobre o hotel e como ele mudou. E começamos a perguntar por que ele mudou. Por que ele era de madeira e passou a ser de alvenaria? Quando será que foi que mudou isso? Por que mudou? E aí a gente vai conversando. E depois, muito interessante, a gente pegou uma foto, a foto mais antiga que a gente encontrou, daquela região de Sanga Borboleta. E foi muito legal. Por quê? Porque era uma família e atrás dela cheios de pés de café. E quando a gente foi visitar o local, tinha um pé de café. E aí a gente foi conversar sobre isso, assim, o que as pessoas faziam, o que elas trabalhavam. Então, a partir dali, a gente discutiu muito sobre o lugar, as crianças interagiram, e nós tivemos uma ideia. Mas como é que nós podemos fazer para esse lugar ser visitado? Porque ele estava todo abandonado. A gente podia montar um parque aqui. Um parque para brincar? Então vamos fazer o seguinte, vamos entrevistar as pessoas mais antigas da cidade para saber o que elas brincavam. E aí nós vamos colocar um parque que tem brinquedos antigos para fazer uma homenagem ao espaço daquele lugar, do que as pessoas brincavam. E aí o projeto seguiu. Eles foram entrevistar os avós, os bisavós, para saber de que brincavam. Aí a professora também desenvolveu um outro trabalho, que era todo mundo tinha que fazer um brinquedo da época, entendeu? Então, fazer um bichinho com batata, por exemplo, colocar os palitinhos na batata, e assim, olha, era assim que brincava. E o projeto foi parar na Câmara de Vereadores. Entende? Então, foi muito legal, porque a ideia era revitalizar aquela praça.
E assim eles estavam estudando história e fazendo história. Muito legal, né? Pronto, fazendo a história do presente, né? Com um olhar no passado. Muito interessante. Estudar história, olhar para a história, nos leva para diversos caminhos. Né, professor, eu gosto de usar de uma forma metafórica o título de um conto do Jorge Luiz Borges, que é O Jardim das Veredas que se Bifurcam, e que quando a gente vai olhar para a história, a gente pensa nos caminhos que a gente segue, das perspectivas que a gente adota para compreender o que a gente é, o que os nossos antepassados foram e o que a gente enxerga para o futuro. Então, a gente gostaria de agradecer profundamente a sua participação no História em Prosa, porque nos ajudou a trilhar por outros caminhos para entender um pouquinho da história. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada.